afinal de contas, Altamiro, os áudios desmascaram ou não desmascaram? Seja muito bem-vindo, querido. Como é que você tá? Tudo bem, doutor Pedro? Tranquilo, mestre? Tranquilo. Como é que você tá? Tranquilo também, tocando, né? Tocando. Então, Pedro, eu acho que os áudios são um componente a mais, né? Você tem as provas sobre os crimes cometidos por Jair Bolsonaro e pelos outros 33 que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, né? Desses 33, 24 militares, inclusive um general, né? Então, oficiais de alta patente e um general. As provas são muito consistentes, muito consistentes. Você pega, e não são... A delação do Mauro Cid serviu para abrir pistas. Não está se baseando na delação do Mauro Cid. Senão teriam mais gente indiciada, inclusive, né? Pois é, exatamente. Teria muito mais gente, a começar da Michele Bolsonaro, né? da ex-primeira-dama, e dos filhotes do Bolsonaro. Mas elas não têm só como base, a denúncia não tem como base a delação. A delação foi o que abriu as portas. Né? E aí você, então, tem uma montoeira de provas. É um negócio impressionante. Você pega no indiciamento da Polícia Federal, né? São 900 páginas, quase 900 páginas de provas, de documentos, de áudios, de fotos. Né? É muito elemento comprobatório. Aí você vem a denúncia do Gunedo, do Procurador-Geral da República, 272 páginas. Aí o Alexandre de Moraes, só para dar uma mijadinha em cima, ainda liberou toda a delação do Mauro Cid. E aí é um monte de coisa. Aí, ainda para caprichar mais, liberou também os vídeos. E os vídeos têm uma força impressionante. Você que é um homem da internet, um homem das redes, conhece bem, nós estamos numa sociedade imagética, não é isso? De imagens. Sim. Quando vem um vídeo, aí desmorona tudo. Então, aquele argumento, não, coitadinho do Mauro Cid, ele foi torturado, por isso que ele falou o que falou. Aí vem o vídeo e mostra o Mauro Cid abrindo o bico, falando à vontade. Não tinha nenhum pau de arara, não tinha nenhum choque elétrico. Ele estava falando à vontade. Então, os vídeos são muito fortes. E agora, o Fantástico dá com exclusividade os áudios. Então, vai somando tudo isso. Não, e também uma coisa, né, Miro? A tortura, assim, na ditadura era... Pô, pega o caso Rubens Paiva, foi uma covardia inominável, né? Aí você tem, na delação do Cid e na prisão do Braga Neto, pessoas que queriam matar o presidente da República. E como assim elas não vão ser presas? Como assim elas não vão ser investigadas? Tipo, o pessoal acha que a gente é trouxa, né? Pois é. Eles acham que a gente é imbecil, né? Nós vamos entrar numa fase, Pedro, que vai ser muito interessante, porque é isso. As sessões da primeira turma do julgamento vão ser televisionadas pela TV Justiça. Sim. As sessões televisionadas vão repassar em tudo que é canal de YouTube. Vai estar todo mundo interessado em repassar, em reproduzir. Exatamente. Né? Além disso, isso vai replicar nos veículos de comunicação, até nos que gostam um pouco do Bolsonaro, disfarce, mas vai ter que replicar. Né? Até a Folha de São Paulo, que está tão boazinha com o Bolsonaro, vai ter que falar alguma coisa. Né? Você tem os comentários, ou seja, o Bolsonaro e a sua gangue, o Bolsonaro e os seus milicianos, fardados e civis, vão ficar com os holofotes, plena exposição. E aí vão vir todos esses elementos contidos no indiciamento da PF, nas 900 páginas, todos os elementos contidos nas 272 páginas da PGR, todos os elementos na delação, todos os elementos dos vídeos e dos áudios. E, inclusive, não vai ficar só... Porque a denúncia da PGR é sobre atos golpistas. A PGR decidiu fatiar. Você tinha mais denúncias. Você tinha o caso das joias roubadas. Você tinha o caso dos cartões de vacinação fraudados. Né? A PGR decidiu separar as coisas até para acelerar o processo de julgamento. Fatiou para acelerar. Mas esses outros casos vão vir à tona no julgamento. Aí, inclusive, o Sakamoto teve uma sacada muito interessante
no UOL, né, que ele diz o seguinte, olha, às vezes a questão do golpe não mexe tanto com o grosso da sociedade. É golpe. Agora, quando o que é golpe, né? Pois é, o que... Agora, quando entrar joias roubadas, aí a coisa fede. Porque aí acaba a aura do Bolsonaro. O golpe vai ser julgado primeiro, né? Porque afetou o Supremo, né? Aí é a corte se protegendo, né? Mas aí quando começar o julgamento, todos esses casos vão vir à tona. Mesmo sendo fatiado, isso vai vir à tona. Eu acho, inclusive, que a gente deve bater bumbo bastante, porque tem mais apelo nessa questão, por exemplo, do roubo das joias. Nós temos que acabar com essa aura falsa de que o Bolsonaro é um político honesto, anticorrupção. O Bolsonaro foi um político de 28 anos de baixo clero. Ele era um político das rachadinhas, profissional das rachadinhas. Envolveu, inclusive, as suas 2 ex-esposas nisso, eram as que pilotavam, envolveu o Queiroz, envolveu todo um esquema de rachadinha. Ele era um político da rachadinha, do baixo clero. Disputou 4 vezes a presidência da Câmara Federal, nunca teve uma das vezes, nem o filho, nem o Dudu Bananinha estava lá nos Estados Unidos, sabe-se lá fazendo o quê, segundo o próprio Bolsonaro, sabe-se lá fazendo o quê, né? Nem o Eduardo Bolsonaro votou nele. Ou seja, esse era o político. Só que na presidência ele se profissionalizou. Claro. Deixou de ser rachadinha. Passou a ser joias, relógios, né? Vendendo leiloeiros nos Estados Unidos. Isso, então, isso é uma coisa que acaba com essa aura, que é uma aura mentirosa, né? De um político ético, de um político anticorrupção. Ele sempre foi um bandido, do baixo clero das rachadinhas, virou um bandido. É isso, dos 50 e poucos imóveis, pago sempre com dinheiro vivo. Isso tudo, nesse processo de julgamento, isso vai ser exposto. Vai estar em exposição. Né? O uso do cartão corporativo da presidência. Michele Bolsonaro não está na denúncia, mas eu acredito que muita gente vai lembrar do uso do cartão corporativo na presidência, né, pela primeira-dama. Né? Sim. Então, é o bolsonarismo numa exposição muito grande. Eu acho, está se falando, né, tem esse prazo agora, eles estão tentando protelar ao máximo o julgamento, para ver se joga o julgamento, o final do julgamento, para um ano de eleição, que aí é mais complicado, né? Então, eles vão tentando protelar. O Bolsonaro apresentou aquela história, a defesa do Bolsonaro não aceitou os 15 dias, que é o que está na regra. Né? Os 15 dias para apresentar a defesa, é o que está na regra. É a tentativa de protelar. Agora o Braga Neto fez a mesma coisa, o Silvinei fez a mesma coisa, aquele Felipe Martins, o supremacista branco, fez a mesma coisa. Ou seja, eles vão tentar enrolar ao máximo. Agora, me parece que com o que já se acumulou, né, você pode ter esse julgamento esse ano com a decisão de prisão de vários desses envolvidos. O Braga Neto já está preso, pode continuar no Chilindró, só precisa mudar de cela. Ele está numa cela muito luxuosa, né? Só precisa mudar de cela. Né? E outros podem ir para a cadeia. Né? Vai ser, como disse o Boulos, né? Vai ser uma grande vitória da democracia brasileira, ou seja, não passar a mão em golpista, né? Em pessoas que atentam contra as instituições democráticas. Então, eu acho que caminha para isso. Agora, é bom ficar esperto. Não sei o que você pensa a respeito, mas o Bolsonaro já mostrou que gosta de fugir. Sim. Ele fugiu da posse. Eu acho que ele só não foge, Miro, porque o passaporte dele está retido. E ele teria um trabalhão, mas é isso. Ele está no desespero. Hoje, reter passaporte, você vê, tinha Bolsonaro. Não, é que reter o passaporte, veja bem, significa outra coisa. Se ele tentar fugir, eu acho que o Xandão deve ter deixado as fronteiras em alerta. Ele vai ser preso. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes,
os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.